Qual é a sua fé? No que você acredita? Em que as pessoas próximas a nós acreditam? E o mundo acredita no quê? Antes do assunto, eu gostaria de pedir a você para se inscrever aqui no canal Código 7, deixar o like ou curtida, ativar o sininho, que são as notificações de novos vídeos, e compartilhar com seus amigos para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Combinado? Você deve ter notado que eu comecei hoje perguntando sobre a sua fé e não sobre a sua religião. E por quê? Vamos dar uma olhada nesses gráficos. Aqui a gente nota o predomínio do cristianismo nas Américas, em boa parte da Europa, do centro para o sul da África e parte razoável da Austrália. Logo após temos o islamismo ao leste e norte do continente africano e muitas outras crenças religiosas espalhadas pelo mundo. Embora a diversidade da religião seja visível no mundo, isso não significa que ela seja sempre relevante na vida das pessoas. Vamos dar uma olhada em mais um gráfico. Olha para isso. Percebeu a diferença? Aqui a gente lê percentagem de cidadãos que consideram religião muito importante. Note que entre as partes coloridas do mapa mundial estão aqueles que não seguem somente uma religião formal, mas que acreditam no que seguem. Já aqui na escala cinza, a gente pode notar todos aqueles que até podem se autodeclarar religiosos, mas que na vida cotidiana fazem da fé algo irrelevante. Talvez por causa de cenários como esse foi que no dia 23 de dezembro de 1999, uma edição especial, por ocasião da mudança do milênio da revista The Economist, publicou uma nota necrológica de Deus, ou seja, o colocou no obituário, repetindo aquela ideia de Nietzsche de que Deus está morto. Então a gente entende aqui de uma forma muito clara que seguir uma religião nem sempre é ter fé. No entanto, a fé ainda resiste e está mais viva do que nunca, tanto que anos depois, a mesma The Economist afirmou mais tarde ter agido precipitadamente naquilo que publicou. Num longo noticiário de 3 de novembro de 2007, ela reconheceu que, apesar do prognóstico laicista ou secularista, a fé sobrevive. E a fé que você tem vem de onde? Da sua família, da sua experiência pessoal, de algo que você leu, dos seus amigos, de algum mentor espiritual, da cultura em que você nasceu? Embora eu tenha nascido em meio à cultura do cristianismo, eu tive a oportunidade de, através dos meus amigos e pessoas a quem eu amo, conhecer alguma coisa a respeito do islamismo, judaísmo, budismo, candomblé, umbanda, espiritismo, entre outras manifestações de fé. A essas pessoas eu dirijo o meu carinho, respeito e digo sem medo de errar que acima do que nos separa está aquilo que nos une, que é justamente o desejo de uma vida feliz, correta, decente e que combata os preconceitos e a violência gratuita que pregam a intolerância ao invés do amor. Com isso eu peço licença para apresentar o que diz a Bíblia a respeito da fé do ponto de vista da prática religiosa de algumas pessoas. Por isso, o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Isaías 29:13. Aqui o profeta Isaías afirma que para Deus há muita gente boa de religiosidade e péssima na vida cotidiana. Gente que, pelo que diz o texto, pode enganar a quem os observa, mas não a ele. E isso não é uma exclusividade do cristianismo. É muito provável que você já tenha encontrado com pessoas exatamente assim. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Há uma orientação muito interessante aqui, e a minha função ao falar com você é de ser totalmente honesto naquilo que eu falo, a exemplo do que eu disse na estreia do Código 7. Foi o meu questionamento sobre as bases daquilo que eu acreditava que me levou a ser um pesquisador em busca da verdade, que, embora seja relativizada por muita gente, não apaga o fato de que uma verdade é sempre uma verdade. Aliás, diz a sabedoria popular que contra fatos não há argumentos. Com isso eu quero dizer que se até esse momento da sua vida você não revisitou as bases da sua fé, talvez esteja correndo o risco de estar acreditando em algo que não seja plenamente verdade.
Note que o texto que lemos aqui de Colossenses defende nas entrelinhas a fé cristã, mas isso não a isenta, ou seja, o cristianismo também está sujeito a ser examinado. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu os seus frutos. Mateus 21, 43. Podemos ver de forma muito clara em Mateus que, em algum momento, pessoas conhecidas por sua aparente religiosidade perderão seu status justamente para aqueles que eram desprezados por ela. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo, Tiago 1,27. Esse é um texto do qual eu gosto muito e acredito que deveria ser o diferencial dos religiosos. Ajudar ao próximo em suas necessidades e ter como prática de vida a honestidade. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, João 10,16. Aprisco, como você sabe, é um curral para abrigar ovelhas que serve como uma metáfora para aqueles que são acolhidos na comunidade de fé. E para o desconforto de alguns religiosos, falsos moralistas, Jesus afirma que há pessoas que ele deseja abrigar que estão além dos domínios de sua igreja. Pessoas que talvez fossem barradas ou não tão bem tratadas pelos religiosos superficiais. E falando em religiosos superficiais, talvez você conheça a história do bom samaritano. Essa história, aliás, vai ser tema do Código 7 em breve, mas hoje eu vou falar apenas brevemente sobre ela, que está contada em Lucas 10, 25 a 37, um texto que você pode ler tranquilamente ainda hoje. Nessa história, um judeu é assaltado e deixado numa estrada quase morto. Por essa estrada passam um sacerdote, um levita e um samaritano. Por uma questão óbvia, os dois primeiros deveriam ter parado para ajudar o ferido, mas apenas o terceiro, que era de um outro povo, que não se dava bem com os judeus, foi o que parou para ajudar, socorrendo o ferido e pagando todas as suas despesas com hospedagem e medicação. Sabe, entendemos aqui que a diferença de credo não precisa tornar pessoas inimigas e limitar o bem e o amor que umas podem oferecer para outras. Código 7 fica por aqui. Se inscreva no canal, assine as notificações, curta e compartilhe.